Então, o que eu estou vendo que geralmente as pessoas fazem na hora de preparar a sua mensagem e erram aqui? Eles pegam uma mensagem textual e querem pregar ela como se fosse uma mensagem expositiva. E aí começa a bagunçar o negócio. Começa a bagunçar o negócio. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa série Do Medo ao Púlpito. E aqui você não só vai perder o medo de pregar, bem como também vai começar a aprender a como pregar mensagens inesquecíveis. Eu sou Pastor Patrick Marques e aqui no vídeo de hoje você vai aprender como preparar uma pregação da maneira certa. É isso aí, como preparar uma pregação da maneira certa. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito edificante para você. E mais do que isso, tem coisa aqui, meu irmão, que você nem imagina, Isso aqui não é mais um daqueles videozinhos de canal aí que só para encher linguiça não, tá? Aqui tem coisa consistente, edificante, coisa profunda, que com certeza, se você tem o desejo de pregar a palavra de Deus, mas tem medo, trava, né, gagueja, tem medo de errar, tem medo de falar alguma besteira na hora de pregar, não sabe como preparar um sermão direito, da maneira correta, meu irmão, esse vídeo é para você. Ou se você é um pregador iniciante, está dando seus primeiros passos agora, esse vídeo é para você. Assiste ele até o final, não me critica antes de assistir o vídeo. Depois que você assistir o vídeo todo, pode me criticar o tanto que você quiser. Mas agora vamos para o conteúdo desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique comigo. O que seria preparar um sermão da maneira certa? Primeiro, né, talvez você saiba, talvez não, e você não é obrigado a saber. O que seria sermão, pastor? O que seria um sermão? Um sermão nada mais, nada menos do que um esboço, um conjunto de anotações, um lembrete, um guia, um manual daquilo que você vai transmitir para as pessoas. E justamente o que seria você trazer esse esboço ou preparar esse esboço de uma maneira certa. Pode parecer óbvio o que eu vou falar aqui, mas isso aqui para alguns não faz sentido. Não faz sentido. Então, meu irmão, minha irmã, veja bem. Da maneira que você prepara um sermão expositivo, não é a mesma maneira que você vai usar um objetivo, por exemplo. E dependendo do ambiente que você vai pregar, você não pode usar determinado tipo de mensagem. Vou te dar um exemplo. Um exemplo claro. Você vai pregar num hospital. Você já foi pregar num hospital? Coloca aqui nos comentários se você alguma vez já pregou num hospital. Eu já preguei no hospital, já preguei em presídio. Então eu sei do que eu estou te falando. Você vai pregar num hospital. Qual dos 4 tipos de modelo de sermão você usaria? Expositivo, objetivo, temático, textual. Qual desses 4 tipos? Coloca aqui embaixo para que eu venha saber qual desses 4 tipos você usaria. Então, eu não vou falar, por agora eu não vou falar qual que eu usaria, que é o correto, é claro, né? Eu não vou falar. Escreve aqui embaixo. Imagina, meu irmão, que você vai pregar num hospital. E lá no hospital, não sei se você sabe, mas seu tempo é limitado. E aí você escolhe uma mensagem expositiva. Você pega, por exemplo, um texto como Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E aí você vai pregar aquele texto.
Eu não sei se você sabe ou não, Deus abençoe que sim, uma mensagem textual está presa ao contexto e ao texto daquela história, trazendo a aplicação para as vidas, para os dias atuais. Então imagina você com 10 minutos para pregar a mensagem das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Como isso soaria? Soaria com coerência, com entendimento. Agora imagina você com esses seus mesmos 10 minutos trazendo uma mensagem objetiva. Como não seria? Então, o fato de você ter os 4 modelos de mensagem, você também tem que saber preparar essas mensagens. Preparar. Porque a mensagem expositiva, ela está focada no contexto daquele texto. Né? No contexto. A mensagem textual, ela está presa também no texto, mas não necessariamente no contexto daquele texto. Mas, pastor, eu lembro que em um vídeo aí atrás, o senhor disse assim, que um texto fora do contexto gera um pretexto para interpretar. Eu não estou falando aqui em questão de modelo de sermão. No modelo de sermão textual, você está preso naquele texto, e não necessariamente você precisa remeter-se ao contexto. Então, o que eu estou vendo que geralmente as pessoas fazem na hora de preparar a sua mensagem e erram aqui? Eles pegam uma mensagem textual e querem pregar ela como se fosse uma mensagem expositiva. E aí começa a bagunçar o negócio. Se perdem todo, faz uma salada e no final, aonde você quis chegar? Não sei. Eu sei que foi fogo, foi poder, foi glória, foi um fogaréu tremendo, pastor. O que o pastor pregou? Irmão, o que muda a sua vida é a palavra. O que muda a sua vida não é fogo. E eu estou te dizendo isso porque eu sou pentecostal, sou assembleano. O que muda a sua vida é a palavra e não fogo. Fogo não muda a sua vida não, meu irmão. Fogo não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a palavra. João 8,32. João 8,36. É a palavra. João 17,17. É a palavra. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 11. É a palavra. É a palavra. Não tem para onde correr. Tá bom? Então, como seria isso? Você tem que aprender a elaborar cada tipo de sermão. Ou seja, respeitando. Então, eu falei do sermão expositivo, falei um pouco aqui do sermão textual, agora eu vou falar do sermão temático. Então, como você vai preparar uma mensagem da maneira certa, temática? O nome já diz temática. A sua mensagem vai girar em torno daquele tema. E te dando então liberdade para você navegar em outros tipos de outros tipos de passagem que estão ligados ao mesmo tema. Meu irmão, você pode falar de José e de Jesus? Sim, desde que a história de José e a história de Jesus estejam linkadas no mesmo tema. Se você pega pontos de vista diferentes para você trazer aquilo dali para os dias atuais, no final a pessoa vai dizer assim: rapaz, você falou de José, Moisés, Jesus, Paulo, Pedro e
O que você falou mesmo? Porque você não dá ênfase no tema. Então você tem que dar ênfase no tema para as pessoas entenderem o tema que você quer passar. E por último, seria a mensagem objetiva. Como o pastor prega mensagem objetiva? Meu irmão, o nome já diz. Objetiva. Objetiva. Então a mensagem objetiva é a mesma coisa de você dar tiro ao alvo. Eu não sei se você já fez tiro ao alvo ou não, ou jogar uma flecha num alvo, um dardinho, né? Num alvo. Você tem uma linha reta e você não pode sair nem para direita, nem para a esquerda dessa linha. Você tem que ir reta. Então, geralmente, a mensagem objetiva, você vai se centrar em um objetivo central, um tema central. E nesse tema você não pode esquivar dele. Você vai pegar esse tema central com um texto que também remeta a esse tema. Por exemplo, estou no hospital, vou trazer uma mensagem de cura divina. Aí eu vou lá e começo a falar do tabernáculo. Meu irmão. Pastor, dá para eu usar tipologia sobre o tabernáculo e remeter à cura? Dá, mas vai te dar muito mais trabalho. Por que você não vai lá? Pega uma passagem que fala diretamente, exclusivamente de cura divina e só bate nesse tema. Cura. Irmão, 10 minutos que você pregar dessa maneira, a pessoa vai entender. O que ela precisa fazer para ela ser curada, quais os passos que ela vai dar, o resultado que ela vai ter se ela colocar a fé dela em ação. Ela vai entender claramente, tudo isso vai ficar mais nítido para ela, tá certo? Então, vamos aqui para a segundo tipo de... vamos aqui para a nossa pergunta de número 2, nosso ponto de número 2, né? Quais tipos de mensagem existe? E essa segunda pergunta, nem vou enrolar aqui, porque eu não estou enrolando na verdade, né? Mas eu não vou enrolar em te explicar, porque eu já acabei falando no primeiro ponto, que seria a mensagem expositiva, a mensagem textual, a mensagem temática e, por último, a mensagem objetiva. Então, você tem esses 4 modelos de mensagem. E depois, né, automaticamente, a gente pode falar, né, de maneira resumida, quando você usar elas. Qual a situação você usar cada uma delas. E isso é muito mais profundo do que você imagina, sabe por quê? Porque também, meu irmão, tem outro detalhe. Tem pessoas que, pelo seu perfil, eles tendem a pregar melhor uma mensagem expositiva do que uma mensagem textual ou objetiva. E já tem outras pessoas que tendem a pregar mais mensagem textual do que uma mensagem expositiva. Isso de acordo com o seu perfil, de acordo com a maneira na qual você se expressa, de acordo com o domínio que você tem e, é claro, a personalidade que você também desenvolve, tá bom? Então, esses são os 4 tipos de sermões ou mensagens que existem, tá? Agora vamos para a pergunta de número 3. Aí você pode estar se perguntando, mas pergunta? Pum. Olha só, meu amigo, eu escolhi fazer perguntas, por quê? Porque a melhor maneira de se aprender e encontrar respostas coerentes é através de perguntas. Você fazia isso, eu fazia isso desde quando a gente era criança. E supostamente eu peguei essas perguntas porque era como se fosse alguém, você aí que está me ouvindo, que está chegando esse vídeo, tivesse me perguntando e eu estou te respondendo, tá bom? Beleza? Então vamos aí para a pergunta de número 3. Qual seria o grau de dificuldade de cada tipo de mensagem para eu pregar da maneira certa? Qual seria o grau de dificuldade? Então, é muito interessante isso, porque cada tipo de sermão tem um grau de dificuldade,
um grau tremendo de dificuldade. Por exemplo, né, não sei se você notou ou não, mas eu falo demais. Eu sou bem comunicativo, né, quando eu estou pregando e coisa e tal. Então, um sermão objetivo para mim, eu tenho uma dificuldade tremenda de pregar um sermão objetivo. Porque é difícil, irmão, você pegar 10 minutos, 5 minutos e fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B. É muito difícil. Você tem que ser uma pessoa muito sucinta. E não só sucinta, você tem que ser uma pessoa também profunda. Profunda. Tá? E aí, veja só. Já estou começando pelo objetivo. Para você pregar um sermão objetivo, você precisa ser uma pessoa sucinta. Mas também, automaticamente, você precisa ser uma pessoa profunda. Porque cada palavra tem que se encaixar harmonicamente, em pouco tempo. Então, você não tem muito tempo para você despertar a consciência da pessoa para sair do ponto A para o ponto B. Você não tem, entendeu? Então, esse seria a parte objetiva. Segundo, do tipo textual. Irmão, para você ser uma pessoa que prega um sermão textual, você não pode, de maneira nenhuma, vaguear. Isso, vaguear, essa seria a melhor palavra. Vaguear. O que seria vaguear, pastor? Seria você viajar na maionese em coisas que o texto não fala. Então esse é o grau de dificuldade. Por exemplo, você lê lá, o Senhor meu pastor e nada me faltará, e começa a falar sobre pecado. Você está falando coisa que o texto não fala. Então, a dificuldade da pessoa pregar um sermão textual seria ela se manter, se prender em somente aquilo que o texto fala. E qual seria, pastor, o grau de dificuldade de uma pessoa que prega uma mensagem temática? Irmão, isso aqui parece ser óbvio, mas infelizmente a verdade é essa. Nós erramos naquilo que é mais simples. Mais simples. E eu vou te falar por quê. Olha só. Veja bem, meu irmão, minha irmã. O sermão temático, você tem que fazer o tema que você está dando ser aplicado no passado, presente e no futuro. Meu Deus do céu. Se você conseguir pregar uma mensagem temática aplicando, levando a consciência, despertando a consciência do seu ouvinte ao passado, presente e futuro, você consegue levar ele do ponto A ao ponto B. Não entendi, pastor, não entendi. Está falando coisa aí ao vento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, desse texto, você consegue tirar um tema. Eu vou pregar aqui, irmãos, hoje, nesta noite, sobre o tema o amor de Deus. Então, aonde começou o amor de Deus? O amor de Deus começou na eternidade. Então, a eternidade para nós, escuta o que eu estou te dizendo, para nós representa o passado. Para Deus não, é a mesma coisa, passado, presente e futuro. Mas para nós representa o passado. Por que, pastor, que representa o passado? Porque começou antes da nossa existência, criatura. Então, o amor de Deus foi gerado lá antes da nossa existência. Tá? Segundo ponto. Como que eu sei que Deus ainda me ama? Porque Ele deu o seu Filho. Presente, Ele deu o seu Filho. Não, pastor, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Meu amigo, presta atenção nisso aqui. O sacrifício dele foi há 2000 anos atrás. Mas ele continua sendo entregue até hoje. Então, toda vez que você prega, você está entregando Jesus para alguém. Olha aí. Presente.
E como, pastor, que eu aplico isso no futuro? Irmão, hoje, você prova o amor de Deus pela fé, mas naquele grande dia, quando você chegar no céu, você vai provar o amor de Deus cara a cara, em comunhão. Eu falei de ó, passado, eu falei de ó, presente, e eu falei de ó, futuro. E agora, para mim, é a pior mensagem, o pior modelo de mensagem para pregar. Pior em qual sentido, pastor? Que não presta? Não. Pior porque é mais difícil. Mais difícil. E a maioria dos pregadores não ousam a pregar nesse estilo. Sabe por que é mais difícil? Porque te exige mais. Te exige mais. E aí que está. Que é a mensagem expositiva. Então você expor aquele texto, você tem que conhecer algumas coisas. Primeira coisa que você precisa conhecer, primeira coisa, tá? Contexto. E o contexto ele começa a se ramificar em contexto histórico. Contexto histórico. Contexto demográfico. Meu Deus, irmão, isso aqui é tremendo, tá? Contexto histórico, contexto demográfico. Então, imagina, você vai pregar sobre Jeremias, o livro do profeta Jeremias. E você entrar no contexto histórico, entrar no contexto geográfico. Quando eu falo de contexto geográfico, eu não estou falando somente do lugar, eu estou falando de tudo aquilo que envolvia os costumes, a cultura que envolvia aquele lugar. Então você pegar um texto e você levar, despertar a consciência da pessoa, fazer a pessoa se imaginar. Aleluia! Eu achei muito interessante que um pastor chegou para mim, né, nessa mensagem, última mensagem que eu preguei. Um pastor chegou para mim e falou: pastor, eu gosto de ouvir a mensagem da cruz, mas eu gosto mais quando eu faço parte da história. Olha só, irmão, eu preguei uma mensagem expositiva sobre Jesus e o pastor se imaginou estando lá. Será que foi uma mensagem inesquecível, irmão? Será que isso foi uma mensagem inesquecível? Claro que foi! Claro que foi! Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que ele lê o texto que eu li, tentar explicar a história que eu expliquei, ele vai lembrar da mensagem que eu preguei. Sabe por quê? Porque ficou guardado na memória de longo prazo dele. Ficou guardado, porque ele conseguiu se imaginar estando lá. Meu Deus, isso aqui é um domínio dessas duas coisas, contexto, sabe, histórico e contexto demográfico, sabe, contexto demográfico. Então, quando você consegue equilibrar essas duas coisas, você leva a pessoa para dentro do texto, meu irmão, já a pessoa está mais do que envolvida naquilo que você vai falar. Ela está obcecada para saber qual é o final da história. Porque a cada ponto que você vai levando no desenvolvimento da mensagem expositiva, cada vez mais aquela história vai se tornando mais real para aquela pessoa, a pessoa vai se envolvendo cada vez mais na sua pregação e aquela pessoa começa a observar e dizer: meu Deus, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Coloca aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu com você, de ouvir alguma mensagem que você parou e olhou assim: eu nunca tinha observado isso que estava escrito na Bíblia. Então eu creio que eu já respondi aqui a pergunta de número 3. Podemos passar então para a pergunta de número 4. Então, uma aguinha, né? Pergunta de número 4 vai nos dizer assim: quais os maiores benefícios de você saber preparar uma pregação? Meu irmão, eu posso te dizer com toda
toda tranquilidade do mundo. O maior, na minha humilde visão, o maior benefício, sabe, é você não se perder. Porque um pregador, quando está perdido na hora de pregar, ele não confunde só ele, não, irmão. Ele confunde a igreja toda. A igreja toda. E às vezes, né, eu observo certos tipos de pregadores que às vezes dá misericórdia, né? Dá misericórdia. Às vezes não dá, não. Porque você vê que o camarada está confundido. Ele está confundido, ele não tem clareza naquilo que ele está falando. Ele não tem clareza naquilo que ele está pregando. E ele começa a confundir outras pessoas também. Por quê? Porque o sermão dele não está bem ajustado. Não está bem ajustado. Não está em ordem. Não tem um critério para desenvolver a ideia central da mensagem. A ideia central. Então eu estou te falando aqui, meu irmão, estou te falando aqui de você pregar uma mensagem de verdade. Não é você ficar inventando história de carochinha, não. Estou falando aqui, sabe? Então, o primeiro ponto é você não estar confundido. Porque você não estando confundido, você também não vai confundir outras pessoas, não. E qual seria, pastor, o segundo benefício? Meu Deus da glória. Irmão, quando você prega uma mensagem bem preparada, bem orquestrada, você tem a atenção das pessoas. Esse é o segundo maior benefício, no meu ponto de vista. E eu vou até parar por aqui nesse segundo benefício, não vou traçar outros, porque há outros, tá? Tem outros, mas eu vou colocar aqui. A atenção. Veja bem, se você chegou até esse ponto aqui desse vídeo, é porque você está me dando atenção. E se você está me dando atenção do seu tempo para escutar isso aqui, é porque isso realmente tocou o seu coração de alguma maneira. É porque realmente você viu que você tem uma necessidade de ouvir isso que eu estou te falando. Então, por isso você está me dando atenção. Você não está me dando atenção porque eu sou pastor e você é crente. Você não está me dando atenção porque, né, eu sou bonito ou eu sou feio. Não. Você não está me dando atenção porque, não tem nada para fazer, então vou dar atenção ao pastor. Não, meu irmão, você não vai para a igreja pensando assim. Você não vai para a igreja. Quem vai para a igreja sai pensando, não, hoje eu vou lá e vou ouvir uma palavra da parte de Deus. Hoje eu vou lá porque eu preciso, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E ao começar, agarrei aqui, né? Ao começar a ouvir a mensagem, e ela estando bem orquestrada, bem preparada, você automaticamente começa a prender a sua atenção e dizer assim, não, tem coisa aí, tem coisa profunda aí. Deus, Deus está falando comigo, lá dentro do seu coração. Os seus olhinhos brilham. Agora, irmão, qual é a sua reação quando você chega na igreja e você pega um pregador que começa a pregar e sai do tema, e sai não sabe fazer uma introdução, não sabe fazer uma conclusão, daqui a pouco mete um monte de testemunho e ao final, irmão, eu tenho certeza que antes de terminar a mensagem, você já tem desejo de ir embora. Você já fica doido para ir embora. Começa a olhar para o relógio, começa, meu Deus, o camarada não para de falar. Não para de falar, não para de falar. Você acha que isso não acontece? Aí você vai me dizer assim, é claro, pastor, a igreja está na carne. É por isso, a igreja está na carne. Então, tudo na carne. É por isso que eles não querem me dar atenção. Meu irmão, se enxerga.
Se enxerga, camarada, se enxerga. Você tá tomando o lugar de Deus, rapaz. Você tá julgando o povo. Como é que o povo tá na carne, meu irmão? É você que não soube prender a atenção do povo, chamar a atenção do povo, despertar a atenção do povo. Isso aqui, para você prender a atenção do povo, não é você dar um pulo, um rodopio, falar línguas estranhas. Eu falo línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo. Tá? Não é você sair entregando profecia para cima e para baixo, não. Eu estou falando aqui de edificação espiritual. Pastor, você é contra dom espiritual? Pelo amor de Deus, irmão. Não coloca a palavra aqui onde eu não falei, não. Pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é sobre atenção. Você prender a atenção das pessoas, irmão. Você prender a atenção das pessoas. Então, irmão, a atenção das pessoas é algo que você tem que prezar, você tem que colocar toda a sua energia mesmo, tá? Em captar a atenção das pessoas, em chamar para si a atenção das pessoas, porque você tendo a atenção das pessoas, isso é um sinal. Qual o sinal, pastor? Um sinal que você não está confundido e nem confundiu as pessoas. Tá vendo como as duas coisas se interligam? Você está confundido, confundir as pessoas e você ter a atenção das pessoas. Então, se você tem a atenção das pessoas, irmãos, automaticamente isso quer dizer que você está levando as pessoas do ponto A para o ponto B. Do ponto A para o ponto B, né? E isso eu ensino com mais detalhes, com mais, né? No nosso método, nosso treinamento, tá? Os 5 pilares da pregação, nós ensinamos isso aí. Por quê? Porque é uma necessidade que eu não vejo ninguém falando, ninguém ensinando, ninguém falando. Ninguém falando. E, meu irmão, a igreja precisa disso. A igreja precisa disso. De pregadores pregadores preparados. Agora, tem uma classe de pregador açougueiro. O que seria o pregador açougueiro, pastor? O pregador carniça, irmão. O negócio dele é na carne, é só carne. Entendeu? Ele não está focado em ver a transformação da vida das pessoas. Ele não está focado em que uma palavra seja de edificação, seja de consolo, ou seja de exortação. Ou seja, ele não consegue levar a igreja desse problema à solução, ponto A, ponto B. Não. Aí o camarada vai para o púlpito e começa a ficar falando. A saia das irmãs, o sapato das irmãs, porque as irmãs estão de maquiagem, as irmãs estão sem maquiagem. Irmão, você não tem nada o que falar. Essa é a razão. Essa é a razão, irmão. Você não tem nada o que pregar. Por isso você fica focado nessas coisas. É por isso, irmão. Agora, o dia que você tiver uma mensagem da parte de Deus, aí você vai ver, você vai entender que a profecia, ela leva para 3 lados: exortação, edificação e consolação. Meu irmão, sua pregação é uma profecia. Que isso, pastor? Meu irmão, se veio de Deus, é uma profecia que você está liberando na vida de outras pessoas. Então você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não fica aí, meu irmão, né, vagueando não, falando besteira não. Tenha essa consciência. Então nós vamos para o ponto de número 5, que seria o ponto de número 5. O que não pode faltar na minha mensagem? Seria essa pergunta. E a pergunta é simples. Simples. E a resposta também é simples. O que não pode faltar na minha mensagem, pastor? Eu vou te responder. Com uma só palavra. Uma só palavra. Coerência. Coerência. Como você faz uma introdução toda doida da sua cabeça aí? Eu não vou citar o nome do santo, não, mas é um pregador que pregava nos Gideões. Não sei se prega mais, que eu não acompanho mais, né? Mas esse camarada, meio judeu, não sei se é judeu, sei lá. Um dia eu estava assistindo a pregação dele e ele leu um texto sobre Davi.
Ele é um texto sobre Davi e tal. E aí ele começou a falar que lá em Israel, não sei o quê, e tererê, e tererá, eu disse, aonde esse camarada vai chegar? Falou de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel. Depois entrou no texto. Assim. Sabe? Sem pé nem cabeça. Irmão, a sua introdução tem que ser um ponto de conexão, tem que ser uma ponte que vai levar a pessoa ao desenvolvimento. Meu filho, como que... Ai, Jesus da glória, eu dou risada disso aqui, porque para vocês talvez não é engraçado, mas para mim é muito engraçado, irmão. Como que você vai pegar, vai trazer uma introdução de uma coisa que não tem nada a ver com o tema que você leu, se não gera conexão com o seu desenvolvimento? Você está faltando com a coerência. Aí você pega o desenvolvimento da sua mensagem, começa a falar um monte de coisa, chega na conclusão, aí você, irmão, agora eu vou começar a pregar. Pelo amor de Deus, aí vai lá e explica o texto rapidinho, 5 minutos, porque já falou 50, né, de coisa que não tinha nada a ver, aí pega na conclusão, aí eu falo, meu irmão, faz isso não, faz isso não, faz isso não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se você não tem misericórdia de você mesmo, tenha misericórdia de quem está te ouvindo. Se você não tem misericórdia de você mesmo, pelo menos tenha misericórdia de quem está te ouvindo. Faz isso não. As pessoas às vezes trabalham, irmão, estão cansados, estão isso, estão aquilo. Vão para a igreja, sabe? Para ouvir algo da parte de Deus. Aí chega lá e você dá uma mensagem sem pé nem cabeça. Fala as coisas sem fundamento, sem direção. Meu Deus, não se importa com quem está recebendo aquilo dali. Faz isso não, filho. Pelo amor de Deus. Tenha misericórdia das pessoas, compaixão, se coloque no lugar de quem está te ouvindo. Não, eu vou me dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou me preparar mais, eu vou desenvolver o meu lado humano também, eu vou dominar esse negócio para quando eu chegar lá, meu irmão, quando eu chegar lá em nome de Jesus, a mensagem que Deus me revelou vai tocar no coração dessa igreja. Por que às vezes é tão forte a revelação que você recebe de Deus e não é forte para quem te ouve? É porque você não sabe passar o que Deus te falou. Ou você acha que você fica, né? Você entra em transe quando você começa a pregar. Que o Espírito de Deus vai, toma o seu sentido, né? Toma a sua mente e aí começa a falar em seu lugar. Não é assim que funciona não, nego. Não é assim que funciona não, meu filho. Não é assim não. O Espírito Santo de Deus, ele não tira as suas faculdades mentais. Quem tira a faculdade mental é demônio. Demônio. Espírito Santo de Deus não faz isso. Não faz isso. E aí depois, eu já vi muito isso, irmão. E isso me traz indignação, isso. Isso me traz indignação. Aí no final, irmão, era isso que Deus tinha para falar. Isso o quê? Porventura Deus é Deus de confusão? Porventura você... Irmão, até a Bíblia é coesa. Até a Bíblia. E olha que foi escrita em datas diferentes cada livro. Os livros não foram escritos assim, paulatinamente não, tá? Não foram não. Agora, se você pega um livro igual o livro de Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Jesus. 700 anos. Aí você vai lendo as profecias,
Você vai comparando com Mateus, com Marcos, Lucas, João, você vai ver que está tudo lá, está tudo lá, está tudo lá. 700 anos antes do nascimento de Jesus já estava lá. E você vê os escritores narrando, sabe? Narrando, irmão, o cumprimento das profecias, ou seja, coerência. Se até Deus tem coerência, por que você que é pregador não tem coerência naquilo que você fala? Rever esses pontos aí, meu irmão. Pergunta de número 5. Aí você vai me dizer assim, é claro, pastor, a igreja está na carne, é por isso, a igreja está na carne. Então, tudo na carne, é por isso que eles não querem me dar atenção. Meu irmão, se enxerga. Se enxerga, camarada, se enxerga. Você tá tomando o lugar de Deus, rapaz, você está julgando o povo. Como é que o povo está na carne, meu irmão? É você que não soube prender a atenção do povo, chamar a atenção do povo, despertar a atenção do povo. Isso aqui, para você prender a atenção do povo, não é você dar um pulo, um rodopio, falar línguas estranhas. Eu falo línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo. Tá? Não é você sair entregando profecia para cima e para baixo, não. Eu estou falando aqui de edificação espiritual. Pastor, você é contra dom espiritual? Pelo amor de Deus, irmão. Não coloca a palavra aqui onde eu não falei, não. Pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é sobre atenção. Você prender a atenção das pessoas, irmão. Você prender a atenção das pessoas. Então, irmão, a atenção das pessoas é algo que você tem que prezar, você tem que colocar toda a sua energia mesmo, tá? Em captar a atenção das pessoas, em chamar para si a atenção das pessoas, porque você tendo a atenção das pessoas, isso é um sinal. Qual o sinal, pastor? Um sinal que você não está confundido e nem confundiu as pessoas. Tá vendo como as duas coisas se interligam? Você está confundido, confundir as pessoas e você ter a atenção das pessoas. Então, se você tem a atenção das pessoas, irmãos, automaticamente isso quer dizer que você está levando as pessoas do ponto A para o ponto B. Do ponto A para o ponto B, né? E isso eu ensino com mais detalhes, com mais, né? No nosso método, nosso treinamento, tá? Os 5 pilares da pregação, nós ensinamos isso aí. Por quê? Porque é uma necessidade que eu não vejo ninguém falando, ninguém ensinando, ninguém falando. Ninguém falando. E, meu irmão, a igreja precisa disso. A igreja precisa disso. De pregadores pregadores preparados. Agora, tem uma classe de pregador açougueiro. O que seria o pregador açougueiro, pastor? Pregador carniça, irmão. O negócio dele é na carne, é só carne. Entendeu? Ele não está focado em ver a transformação da vida das pessoas. Ele não está focado em que uma palavra seja de edificação, seja de consolo, ou seja de exortação. Ou seja, ele não consegue levar a igreja desse problema à solução, ponto A, ponto B. Não. Aí o camarada vai para o púlpito e começa a ficar falando. A saia das irmãs, o sapato das irmãs, porque as irmãs estão de maquiagem, as irmãs estão sem maquiagem. Irmão, você não tem nada o que falar. Essa é a razão. Essa é a razão, irmão. Você não tem nada o que pregar. Por isso você fica focado nessas coisas. É por isso, irmão. Agora, o dia que você tiver uma mensagem da parte de Deus, aí você vai ver, você vai entender que a profecia, ela leva para 3 lados: exortação, edificação e consolação. Meu irmão, sua pregação é uma profecia. Que isso, pastor? Meu irmão, se veio de Deus, é uma profecia que você está liberando na vida de outras pessoas. Então você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não fica aí, meu irmão, né, vagueando não, falando besteira não. Tenha essa consciência. Então nós vamos para o ponto de número 5, que seria o ponto de número 5.
O que não pode faltar na minha mensagem? Seria essa pergunta. E a pergunta é simples. Simples. E a resposta também é simples. O que não pode faltar na minha mensagem, pastor? Eu vou te responder. Com uma só palavra. Uma só palavra. Coerência. Coerência. Como você faz uma introdução toda doida da sua cabeça aí? Eu não vou citar o nome do santo, não, mas é um pregador que pregava nos Gideões. Não sei se prega mais, que eu não acompanho mais, né? Mas esse camarada, meio judeu, não sei se é judeu, sei lá. Um dia eu estava assistindo a pregação dele e ele leu um texto sobre Davi. Ele leu um texto sobre Davi e tal. E aí ele começou a falar que lá em Israel, não sei o quê, e tererê, e tererá. Eu disse, aonde esse camarada vai chegar? Falou de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel. Depois entrou no texto. Assim. Sabe? Sem pé nem cabeça. Irmão, a sua introdução tem que ser um ponto de conexão, tem que ser uma ponte que vai levar a pessoa ao desenvolvimento. Meu filho, como que... Ai, Jesus da glória, eu dou risada disso aqui, porque para vocês talvez não é engraçado, mas para mim é muito engraçado, irmão. Como que você vai pegar, vai trazer uma introdução de uma coisa que não tem nada a ver com o tema que você leu, se não gera conexão com o seu desenvolvimento? Você está faltando com a coerência. Aí você pega o desenvolvimento da sua mensagem, começa a falar um monte de coisa, chega na conclusão, aí você, irmão, agora eu vou começar a pregar. Oh! Pelo amor de Deus, aí vai lá e explica o texto rapidinho, 5 minutos, porque já falou 50, né? De coisa que não tinha nada a ver. Aí pega na conclusão, aí eu falo, meu irmão, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não tem misericórdia de você mesmo, tenha misericórdia de quem está te ouvindo. Se você não tem misericórdia de você mesmo, pelo menos tenha misericórdia de quem está te ouvindo. Faz isso não. As pessoas às vezes trabalham, irmão, estão cansados, estão isso, estão aquilo. Vão para a igreja, sabe? Para ouvir algo da parte de Deus. Aí chega lá e você dá uma mensagem sem pé nem cabeça. Fala as coisas sem fundamento, sem direção. Meu Deus, não se importa com quem está recebendo aquilo dali. Faz isso não, filho. Pelo amor de Deus. Tenha misericórdia das pessoas, compaixão, se coloque no lugar de quem está te ouvindo. Não, eu vou me dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou me preparar mais, eu vou desenvolver o meu lado humano também, eu vou dominar esse negócio para quando eu chegar lá, meu irmão, quando eu chegar lá em nome de Jesus, a mensagem que Deus me revelou vai tocar no coração dessa igreja. Por que às vezes é tão forte a revelação que você recebe de Deus e não é forte para quem te ouve? É porque você não sabe passar o que Deus te falou. Ou você acha que você fica, né? Você entra em transe quando você começa a pregar. Que o Espírito de Deus vai, toma o seu sentido, né? Toma a sua mente. E aí começa a falar em seu lugar. Não é assim que funciona não, nego. Não é assim que funciona não, meu filho. Não é assim não. O Espírito Santo de Deus, ele não tira as suas faculdades mentais. Quem tira a faculdade mental é demônio. Demônio. Espírito Santo de Deus não faz isso. Não faz isso. E aí depois, eu já vi muito isso, irmão. E isso me traz indignação, isso.
Isso me traz indignação. Aí no final, irmão, era isso que Deus tinha para falar. Isso o quê? Porventura Deus é Deus de confusão? Porventura você... Irmão, até a Bíblia é coesa. Até a Bíblia. E olha que foi escrita em datas diferentes cada livro. Os livros não foram escritos assim, paulatinamente não, tá? Não foram não. Agora, se você pega um livro igual o livro de Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Jesus. 700 anos. Aí você vai lendo as profecias, você vai comparando com Mateus, com Marcos, Lucas, João, você vai ver que está tudo lá, está tudo lá, está tudo lá. 700 anos antes do nascimento de Jesus, já estava lá. E você vê os escritores narrando, sabe? Narrando, irmão, o cumprimento das profecias, ou seja, coerência. Se até Deus tem coerência, por que você que é pregador não tem coerência naquilo que você fala? Revê esses pontos aí, meu irmão. Pergunta de número 6. Já estamos caminhando para o final desse vídeo. Quais são os efeitos colaterais de pregar da maneira certa? Por que efeito colateral, né? Porque geralmente, quando você elabora um sermão da maneira certa, você prega da maneira certa, geralmente, sem que você perceba, acontece coisas no ambiente. Pessoas são tocadas no ambiente, algo acontece. E com isso também gera coisas que você não esperava. E isso eu chamo de efeitos colaterais. Então, uma pessoa que escuta um sermão bem elaborado, um sermão que é feito da maneira certa, aquele sermão vai ser inesquecível para aquela pessoa. Inesquecível. E quando eu falo pessoa, eu estou sendo modesto, tá? Sendo modesto. Porque geralmente esse tipo de sermão, ele fica gravado na igreja. Na igreja. Geralmente, essa sua mensagem ela vai ficar gravada na igreja, na memória da igreja. E todas as vezes, por exemplo, vamos supor que você pregou numa campanha lá de cura e libertação, você pregou uma mensagem sobre o endemoniado de Gadareno. Irmão, pensa numa coisa, irmão. Toda vez que as pessoas lembrarem daquela campanha, eles vão lembrar da mensagem que você pregou. E todas as vezes que eles lembrarem da mensagem que você pregou, eles vão lembrar da sua pessoa. Eles vão lembrar de você, meu filho. E aí que tá. Por que muitos pregadores são convidados para voltar nas igrejas que eles pregaram uma vez? E por que outros não são convidados? Ah, não, pastor, porque é longe, porque é isso. Não, isso é conversa fiada. Conversa fiada, meu filho. Sabe por quê? Porque você não pregou uma mensagem inesquecível. Você não pregou uma mensagem. Não. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu já ouvi muito essa conversa. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu tenho que ir lá e falar que o Deus manda. Quem está falando de agradar aqui? Quem está falando de agradar? Eu estou falando de você pregar da maneira certa. Eu não estou falando que você... Deus falou comigo que eu tenho que pregar sobre santidade. Mas eu não vou pregar sobre santidade não, porque santidade é duro, vai bater nas pessoas, vai doer, vai machucar. Não, meu irmão. Você pode pregar uma mensagem sobre santidade que vai ser uma mensagem inesquecível. Uma mensagem que as pessoas vai trazer arrependimento, vai trazer, sabe, comoção, quebrantamento. Basta você saber pregar da maneira certa. Ou seja, trazer uma mensagem inesquecível. Isso gera esse efeito colateral. Gera. As pessoas, vai estar gravado na memória das pessoas. E uma vez que você está, aquela mensagem ficar gravada na memória das pessoas, meu irmão, desencadeia várias coisas.
Desencadeia. Eu vou te falar aqui uma coisa. Qual é a diferença? Qual é a diferença de um pregador preparado de um pregador não preparado? Sabe qual é a diferença? Hã? Sabe não? Eu vou te falar por misericórdia. A mensagem. A mensagem. Todos os dois ouvem a voz de Deus. Todos os dois. Tanto preparado quanto não preparado. Todos os dois ouvem a voz de Deus. Deus vai lá, revela um texto para ele, fala com ele isso, isso, aquilo. Meu filho, você vai ter que falar isso para a igreja. Só que aí o pregador preparado, ele sabe a maneira certa de preparar e organizar o que Deus falou, e ele consegue transmitir aquilo com clareza para a igreja. O pregador despreparado, ele não sabe transmitir. Ele não sabe transmitir. Aí você tem uma revelação tremenda, mas que para quem está te ouvindo não faz sentido. Não faz sentido. Aí você diz, a igreja estava na carne. Faltou foi preparação em você, meu filho. Seja humilde, seja humilde. Te faltou preparação. O dia que você começar a se preparar, você vai ver que muita coisa vai fazer sentido para você. Muita coisa vai fazer sentido para você. Então, esses seriam os efeitos colaterais. E agora vamos para a pergunta de número 7. Já estamos caminhando para o final, né? Pastor, vamos lá. Me ajuda aqui. Você teria, pastor, um exemplo de como fazer isso? De como preparar uma mensagem da maneira certa? Sim, eu teria. Só que, deixa eu te explicar outra coisa. Não adianta eu chegar aqui, vamos aqui para a tela do meu computador, vou te ensinar a fazer uma mensagem expositiva. Não adianta eu fazer isso, sabe por quê? Porque todas as vezes você vai ficar por aí buscando uma maneira de copiar a mensagem de um de outro. E eu não quero que você faça isso. Eu quero que você comece a pensar e seja livre para pensar, para organizar suas ideias. Então, primeiro ponto que eu poderia falar para você aqui. Meu irmão, veja bem, a sua introdução, vou pegar nas 3 partes da mensagem, independente que cada modelo de mensagem tem uma introdução de um jeito, tem um desenvolvimento de um jeito, tem uma conclusão de um jeito. Cada modelo. Eu ensino isso para os meus alunos. Mas, tudo bem. Eu vou te explicar como fazer isso de maneira geralzona, tá? Então, 2 coisas que não pode faltar na sua introdução. Se fosse você, já pegaria papel e caneta. 2 coisas que não pode faltar na sua introdução. Quais seriam essas 2 coisas? 2 perguntas básicas. 2 perguntas básicas. A sua introdução, ela explica como aquele problema surgiu? Não entendi, pastor. Veja bem, a sua introdução, um exemplo que você vai pregar sobre pecado. A sua introdução explica como surgiu o pecado no mundo? Então ela já está enquadrada no primeiro ponto. Segundo, a sua introdução desperta a consciência do seu tema? Como é isso, pastor? Então, primeiro ponto aqui. Como surgiu? Um exemplo claro, você vai pregar sobre pecado. Como surgiu? Como? Despertar consciência. Então, como surgiu o pecado? Aí você vai lá, explica a história do Jardim do Éden, pá. Como que eu faço para despertar agora a consciência das pessoas? Se você vai falar sobre o pecado, você vai falar na sua introdução, não estou falando de desenvolvimento. Na sua introdução, você vai pegar o como e vai aplicar na consciência das pessoas. Olha, se você fizer isso que Adão fez,
Se você fizer isso que Eva fez, você vai estar sendo igual a eles, conversando com Satanás. Isso é uma porta de entrada para você cair também na armadilha do pecado. Tá vendo? Irmão, com pouco